Sabe aquele ditado que diz que as palavras têm poder? E como as palavras moldam nossa vida e nosso destino? Sejam bem-vindos para mais um novo vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre como as palavras elas influenciam em nossas vidas, nossas tomadas de decisões e como até pode afetar de fato o nosso destino. E como foi que eu aprendi isso? Sejam bem-vindos para mais um novo vídeo. Espero que esse conteúdo faça sentido para vocês. Se vocês gostarem, que vocês possam dar seu like, possam compartilhar e até se inscrever no canal. Durante algum tempo, tinha duas escrituras que eu ficava me perguntando, porque a escritura falava uma coisa, mas em minha vida estava repetindo outra coisa. A escritura é a seguinte, é que fala que Jesus Cristo veio para que tivéssemos vida em abundância. E aí eu me perguntava, né, por que eu estava passando por certas situações em que minha situação financeira não estava indo bem, estava passando muitos apertos, e aquela escritura não saiu da minha mente. Se ele veio para a gente ter vida em abundância, como é que a gente pode ter vida em abundância? Foi aí que eu assisti um documentário. Esse documentário foi A Lei da Atração. E também eu comecei a ver uns vídeos e também a ler um livro. E o que tinha em comum nesses livros, nesse vídeo, o que tinha em comum? Que ele falava muito que os nossos pensamentos, ele molda nosso caminho, nosso destino. Quando a gente tem a mania de nos colocar lá para baixo, tipo, eu não consigo fazer isso. Eu sou inútil, eu não consigo aprender. O que a gente faz com o nosso cérebro? A gente está mandando essa informação para o nosso cérebro e aí fica lá, né? Armazenado que a gente não consegue fazer algo. A gente cria um bloqueio. E as nossas decisões, nossas escolhas, às vezes, a gente até faz escolhas diferentes, mas o que acontece? No meio do caminho a gente para. Por quê? Porque a gente não consegue ter aquela firmeza em nossos pensamentos e aí nossa mente cria aquele bloqueio que a gente não consegue ver soluções ou até criar outros caminhos. E aí eu entendi uma coisa, que eu precisava moldar meus pensamentos, mas não era mudar meus pensamentos só em determinado momento, não. Eu precisava mudar meus pensamentos para que meus pensamentos fossem só positivos 24 horas por dia, para que eu pudesse ver um leque de oportunidades. O que foi que eu fiz? Eu comecei simplesmente a assistir vídeo todos os dias, de pessoas que se superaram, de áudios que me ajudou a tirar pensamentos indevidos da mente. Quando eu falo em pensamentos indevidos, é aqueles pensamentos que deixam a gente para baixo, que a gente acha que a gente não consegue, que a gente tem dificuldade, que não dá certo com a gente, só dá certo com os outros, porque isso tudo fica na nossa mente. E quando a gente busca fazer coisa diferente, a gente até consegue por um determinado tempo, mas depois a gente se paralisa. Mas é isso, porque tudo está em nossa mente, é o jeito que a gente se olha, é como a gente se vê. E a gente precisa colocar em nossa mente palavras positivas, palavras de autoafirmação. Eu posso, eu confio, eu consigo. Lógico que tem coisas que a gente precisa aprender ainda, mas parando para pensar, acho que a coisa mais difícil a gente já aprendeu. Quando a gente nasce, a gente não sabe falar, a gente não sabe andar. Mas o que acontece? Aos poucos, a gente não se desenvolve? A gente se desenvolve. Lógico, né? Aquelas pessoas que têm algum problema de saúde ou alguma deficiência, que certas coisas não conseguem, mais por conta daquela deficiência. Mas fora isso, a gente não consegue, não aprende? Aprende. E porque também é mais fácil para uma criança aprender outra língua, inglês. Por quê? Porque ela está indo informações, ela não tem medo, ela não se julga como a gente muitas vezes quando cresce, começamos a nos julgar, a nos acharmos inferiores, a nos comparar com outras pessoas. Então são essas coisas que fazem com que a gente, às vezes, fique no meio do caminho, ou às vezes a gente nem comece, por conta do medo. E aí o que eu aprendi? Que a gente precisa focar em coisas positivas, que vai nos ajudar a crescer, que vai nos ajudar a sempre buscar soluções para resolver algo que a gente está passando ou por determinadas situações que a gente não sabe nem como resolver. Mas se a gente colocar em nossa mente, eu consigo, eu posso, eu sou capaz, a gente consegue
a ver soluções, a ver novos caminhos. E aí foi isso que eu comecei a fazer. Todos os dias eu planto em minha mente mais sementes disso. Como é que eu faço? Eu escuto vídeo, eu escuto só sons às vezes, ou leio livro, e aí eu fortaleço minha mente todos os dias. Não tem um dia que eu não me fortaleça. E aí eu decreto o que eu quero para minha vida. E é o que a gente precisa fazer, é a gente decretar em nossas vidas palavras boas. E muitas vezes também é o nosso ambiente, ou então situações que a gente passou, ou da nossa jornada da barriga até onde a gente está agora. Muitas vezes a gente escuta muitas coisas que deixam para baixo, muitas situações tóxicas, e isso vai fazendo com que a nossa mente vá se poluindo, se poluindo, se poluindo. Só que a gente precisa entender que a gente não precisa fazer parte disso e que a gente tem sim como ter uma mente saudável quando a gente começa a decretar para nossas vidas e começa a usar o poder da palavra em nossa vida. Abençoar a nossa vida, abençoar as coisas ao nosso redor, acreditar que a gente é capaz, que a gente pode. Se não fosse assim, imagine hoje tanta gente que passaram por tantas situações ruins e hoje realmente brilha e hoje conquistaram muitas coisas. Às vezes a gente começa algo e não dá certo, e aí a gente desanima ou não quer mais, acha que não consegue. Só que parando para pensar, Santos Dumont, quantas vezes ele tentou até que ele conseguiu, né, fazer com que o primeiro avião fosse ao ar. Por conta que ele não desistiu, mesmo falhando, que a gente vê hoje, as viagens de avião que as pessoas fazem, e o que era simplesmente para uma, duas pessoas, hoje pega muitas pessoas. Então é aquele fato, né? A gente não pode desistir, porque se a gente não desistir, a gente consegue. Como eu fui compreendendo isso, pouco a pouco. E aí eu fui fortalecendo, fortalecendo, e hoje, mesmo que as pessoas digam que não vão dar certo, que eu não consigo, pra mim eu não me importo, porque eu sei que eu posso todas as coisas. A gente pode tudo que a gente crê, que a gente imaginar, lógico, para o nosso bem, para o nosso crescimento, né? Então, assim, se você tem sonhos, corra atrás dos seus sonhos, porque você consegue. Você só não consegue se você desistir. Coloque na vida de vocês palavras boas de autoafirmação, que é isso que vai fazer com que você tenha novos resultados, melhores resultados. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se fez sentido, que vocês possam deixar um like, que possam se inscrever, e até o próximo vídeo.